Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe a doutora Samanta Matias. Ela é especialista na área de família, a advogada aqui em Cachoeira Itapemirim e nossa parceira aqui no programa. Seja bem-vinda, doutora Samanta. Boa tarde, muito obrigada, tá? Boa tarde para você, para quem nos ouve. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma com o programa de vocês. Doutora Samanta, hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, um tema muito sério, que é guarda de menor. Menor. A gente já, quando a gente fala menor, as pessoas já ficam assim um pouco preocupadas, porque menor já é vulnerável, já não é, tem tantas coisas que não conseguem fazer sozinhas e a preocupação é redobrada. Doutora Samanta, o que é guarda? A guarda, como já diz o próprio nome, né? É aquele que guarda, aquele que protege, aquele que vigia, né? É aquele que guarda. Quando a gente guarda alguma coisa, a gente está protegendo, né? Funciona da mesma forma com o menor, né? Ou às vezes com o incapaz. E quais são os tipos de guarda? A guarda mais conhecida, né? É a guarda unilateral, que é quando um dos pais tem, né? Ou a guarda compartilhada, que hoje é a regra, né? A guarda compartilhada, ela é a mais praticada, né? Só quando há inviabilidade, quando é impossível exercer essa guarda compartilhada, colocar em prática essa guarda compartilhada, é que fica na guarda unilateral. Em regra, hoje se aplica a guarda compartilhada, que é quando ambos os pais têm a possibilidade de conviver em grau de igualdade com os filhos, ou com o filho, né? Como funciona o processo de guarda? Olha, o processo de guarda, na verdade, não há necessidade de um processo para se ter guarda. O processo, ele surge quando não se tem acordo sobre a guarda da criança. Por exemplo, os pais, eles podem, em comum acordo, chegar a um consenso, se eles tiverem um grau de amizade, de respeito, e falar, olha, a criança vai ficar comigo e você visita tais dias. Eles podem, isso não necessariamente depende de um processo. Mas quando não há esse grau de maturidade, não há um grau de consenso para poder se acordar da forma que essa guarda vai ficar, se é unilateral, se é compartilhada, com direito à convivência, aí se leva para a justiça decidir. Não é o melhor caminho, tá? A justiça decidir sobre uma guarda de um menor não é o melhor caminho, é o último caminho que se deve procurar. Então, se não houve acordo, não há consenso, não há um jeito de se resolver, senão pela justiça, você leva esse pedido ao juiz, o juiz, ele vai intimar, citar a parte contrária, que é aquela parte que também tem interesse na guarda, ou que não tem interesse, ou que está brigando pela guarda. Essa pessoa, ela vai ter o direito de se defender, de mostrar os argumentos dela também, e aí o juiz, ele pode fazer um estudo, um acompanhamento psicológico da criança, da família, verificar quem é que tem melhores condições de ficar com a criança, tá? Com o menor. Quando eu digo melhores condições, eu não refiro à condição financeira, eu não refiro à condição de casa, eu me refiro à condição psicológica, à responsabilidade de cumprir com o dever de guardar, criar e educar o menor. Aquele que pode, que tem condição de acompanhar na escola, que tem condição de acompanhar no lazer, aquele que tem mais tempo, aquele que tem mais dedicação, aquele que tem mais afinidade, né? O juiz tem que levar tudo isso em consideração. Não é um processo simples, não é um processo tão rápido, não é um processo que se resolve de um dia para o outro. Tem vários procedimentos que precisam ser respeitados e, se não forem respeitados, pode ser que não se tenha uma decisão muito boa. Então, assim, tem vários procedimentos, são procedimentos, às vezes, quando uma ação, um processo de guarda termina, a criança já não é criança mais. O menor já é quase adulto, já é um adolescente, né, já quer decidir aonde ficar. Por isso não é o melhor caminho. Tem que ser o último caminho, é procurar a justiça para resolver a questão da guarda. Doutora Samanta, isso é muito sério e é muito importante essa sua fala, porque aí a gente observa que a justiça é morosa, ela existe, tem que buscar, né, os direitos, mas ela é morosa, né? Infelizmente,
e não tem como não ser. Por quê? Porque a nossa lei, ela prevê uma série de requisitos antes do juiz sentenciar, antes do juiz dar uma decisão, porque ele não conhece a parte, ele não conhece a família, ele não conhece a fundo tudo o que acontece, não tem como ele saber. E aí, para ele saber o que ele tem que fazer, ele tem que investigar. E essa investigação, esses depoimentos que têm que ser feitos das partes, dos menores, o acompanhamento psicológico, o estudo social, as audiências, as testemunhas que acompanham a situação, tudo isso leva tempo. Tudo isso leva muito tempo. E então, assim, uma ação pode levar anos a fio. E aí, quando você vai ver, na prática, acaba não tendo muita efetividade, porque quando o juiz chega a decidir, a criança já não é mais criança, já não é menor. Né? Há casos quando há uma prova ali material de que aquela pessoa já exerce a guarda de fato há bastante tempo, cuida, cria, e que a outra não tem qualquer condição de cuidar, a outra pessoa que, no caso, seria a parte contrária do processo de guarda, né? Se tiver uma outra pessoa. Porque pode ser que não haja, mas aí a pessoa, assim, com medo de que surja alguém que queira tirar a guarda daquele menor, ela prefere ajuizar uma ação. Então, há um pedido liminar, que é um pedido provisório que a pessoa pode fazer assim que ela entra com um processo. Assim que ela juiza a ação, o processo, ela pode fazer um pedido. E o juiz, antes de analisar tudo, ele já pode estabelecer a guarda provisoriamente. Olha, enquanto eu faço esse levantamento, enquanto eu vejo a fundo o que está acontecendo, eu vou deixar a guarda do menor com o fulano de tal. Ou com o pai, ou com a mãe, ou com um terceiro, que de preferência tem afinidade ou vínculo de parentesco com esse menor. Tá? Então, há a possibilidade de ter uma decisão provisória enquanto esse processo ele vai correndo, né? Durante anos ali, a criança fica estabelecida em algum ambiente, com alguma pessoa, tá? Mas pode demorar sim. Doutora Samantha, qual a diferença entre a guarda e direito de visita? A guarda, como eu disse lá atrás, é aquele que vigia, aquele que acompanha, aquele que defende, aquele que preserva. A gente fala em direito de visitas, mas na verdade é o direito de convivência. Porque nem só porque o outro pai, ou a outra pessoa, o outro parente não tem a guarda, não quer dizer que ele está impedido de influenciar na vida do menor. Ele também tem o direito de decidir onde o menor vai estudar, ele tem o direito de participar dos aniversários do menor, de querer que o menor esteja no aniversário dele ou dela. Ele tem o direito de acompanhar as notas na escola, o desenvolvimento dessa criança em relação à sociedade, em relação à escola, tratamento médico. Então, é o direito de conviver. Isso é focado no menor. O menor tem o direito de conviver com ambos os pais. Ou se está com um terceiro, com quem tiver interesse de conviver com o menor, tá? Ou que o menor tenha interesse de conviver. Então, esse direito de visitas é o direito de convivência, de participar de alguma forma da vida do menor. Sim, em cima dessa pergunta, doutora Samantha, este caso que eu vou citar agora está acontecendo em Cachoeira Itapemirim. Eu não vou citar nomes para não expor a família. Um casal teve 3 filhas e eles faleceram, o pai e a mãe, e deixou essas 3 filhas menores. Pois bem, a avó paterna, que é a única que estava viva da parte do pai, e da parte da mãe os avós não estavam vivos, a não ser as irmãs, a avó paterna abriu mão da guarda dessas 3 crianças. E a tia, por parte da mãe das crianças, irmã da mãe das crianças, resolveu ficar com a guarda dessas 3 meninas menores. E aí teve audiência, tudo definido, tudo resolvido juridicamente perante a justiça, e ela tem a guarda definitiva dessas crianças. Porém, a avó das crianças, ela mora em outro estado, ela mora em Minas, e ela vem sempre ver a menina e às vezes leva a menina a uma das meninas, porque as outras 2 já estão maiores, né? E só tem umazinha menor agora. Ela leva essa menor para passear.
Pois bem, isso aconteceu em novembro e até hoje a avó não entregou essa menor, a tia, que tem a guarda definitiva dessa menor. E a tia já procurou, assim, vários meios, já foi ao Conselho Tutelar, já fez boletim de ocorrência, já foi ao Ministério Público, já foi à Defensoria Pública e ainda não conseguiram trazer essa criança de volta. É uma situação muito delicada, tá? Assim, por alto, né? Por alto do que você está me contando, é uma situação bem delicada. Primeiro, porque está em outra cidade, outro estado, né? Em outro estado. Dificulta bastante. Aí é como eu te falei um pouco tempo atrás, na justiça tudo é demorado, tudo tem procedimento, né? Então, por a criança estar num outro estado, dificulta ainda mais. Porque qualquer situação que o juiz aqui decidisse em relação a essa situação, ele tem que mandar para o juiz de lá, cumprir a decisão que ele der. Como essa situação está se perdurando desde novembro, é arriscado até que essa avó consiga estabelecer essa guarda lá. Porque, de fato, ela já está com essa menor desde novembro. Então, como pessoa possuidora da guarda, né, que tem, na verdade, uma guarda estabelecida judicialmente, ela tem um termo de guarda, ela tem essa responsabilidade. Então, assim, num primeiro momento, antes mesmo de ajuizar a ação, qualquer situação, ela tem o direito garantido, né, por lei e por processo, de ir lá e buscar esse menor, de buscar essa criança, tá? Ela leva o termo, chega lá e pega a criança e traz de volta. Se tiver qualquer entrave lá na situação, ela pode pedir força policial. Não conseguiu resolver, ela vai fazer as medidas judiciais cabíveis, ela vai procurar um advogado para resolver a situação. Mas é aquilo que eu te falei, judicialmente tem solução? Tem, mas tem vários procedimentos a ser respeitados. Mas como ela já tem esse termo, ela já tem essa responsabilidade, ela vai lá e pega a menor. Ela já tem isso estabelecido judicialmente. Ela pode ir lá e buscar a menor a hora que ela quiser. Porque é de responsabilidade dela. O que acontecer com essa menor nesse período é de responsabilidade dela. Mesmo que ela tenha procurado ajuda de um lado, ajuda do outro, infelizmente a gente está num período muito delicado. Um período, assim, complicadíssimo, porque a gente teve o recesso, aí depois a gente teve a enchente, logo depois nós tivemos o carnaval, e agora a gente tem a pandemia. Tudo isso tem dificultado muito o funcionamento da justiça. E a justiça do Estado do Espírito Santo, para piorar, é uma justiça atrasada, é uma justiça que não tem processo eletrônico, que seria uma coisa que facilitaria e faria com que esse processo andasse 10 vezes mais rápido do que anda atualmente. É verdade. Então, assim, infelizmente, muitas coisas hoje acabam tendo que ser resolvidas de uma forma extrajudicial, né? Você tem que contar com a ajuda de amigos, você tem que contar com a ajuda de polícia, você tem que contar com a ajuda de várias pessoas para depois, em último caso, procurar a justiça, porque a justiça hoje, infelizmente, no Estado do Espírito Santo está atrasada por conta dessa ausência de processo eletrônico. Isso tudo também pode prejudicar muito psicologicamente a cabeça de uma criança, porque ela fica lá, ela fica cá, ela quer estar junto às irmãs, porque as irmãs estão aqui, ela quer conviver. Está estabelecido judicialmente, né? Então, judicialmente já tem uma determinação, já tem uma decisão, já está resolvido. Então, assim, essa tia responsável, ela pode ir lá e buscar essa menor. Aí, agora, se demorar, deixar como já está demorando, né? Já está passando o tempo, isso pode se estabelecer lá, se definir, né? De uma maneira de fato, né? E essa tia não conseguir mais buscar essa menor, não conseguir mais trazer essa menor de volta. Então, quanto antes, ela precisa ir atrás dessa solução aí, de resolver essa questão de todas as formas possíveis. Doutora Samantha, para a gente terminar o nosso bate-papo desta semana, as mães, os pais, os tios, os avós, os irmãos, parentes, quem for, devem dar mais atenção, mais carinho, mais cuidado com a criança. Vamos ter cuidado com o vizinho, vamos ter cuidado com as pessoas que a gente não conhece, vamos ter cuidado com os nossos menores, porque o abuso sexual está aí, o abuso sexual infantil, e a gente precisa abordar e falar sobre isso com muito cuidado aos nossos filhos, nossos sobrinhos e aos nossos coleguinhas, até
crianças que a gente não conhece, mas a gente tem que abordar esse tema, porque isso é muito sério, né, doutora Samantha? Com certeza, tem que acompanhar, e nessas questões de guarda, de visitação, de convivência, né, que a gente fala de convivência, é muito importante tentar chegar a um meio termo, para que a criança consiga conviver de uma forma saudável com todos os parentes, com quem faz bem a ela. É claro, se tem uma pessoa que faz mal à criança, coloca a criança em risco, existem meios de se evitar essa convivência também. Existe de regulamentar, de regular essa convivência, fazer com que essa convivência não seja tão comprida, não seja tão longa, que a convivência seja assistida, né? Mas assim, a prioridade é o desenvolvimento do menor, a prioridade é a convivência do menor, é a segurança do menor. O juiz não quer saber se a mãe, se o pai ou a tia está satisfeito. Ele procura saber, e a lei e a justiça também, né? A lei, ela quer garantir a segurança e o bem-estar do menor. Que o menor não sabe o que está fazendo, ele não sabe qual é o melhor caminho, a melhor decisão. Ele vai depender de adultos formados, responsáveis, amadurecidos, para conviver e para ensinar o melhor caminho para essa criança. É verdade. A criança, ela precisa brincar, ela precisa ser amada, ela precisa ser respeitada e precisa ser criança. Com certeza. Doutora Samantha, muito obrigada a sua participação no programa. Nada, que é isso, é um prazer estar com vocês. Espero que possamos bater mais e mais papos sobre essa vidinha tão importante que são as crianças. Prazer foi todo meu, minha querida. Boa tarde para vocês, fiquem com Deus. Amém. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.